Olá pessoal, bom dia, eu sou o pastor Vitor BJ, é um prazer ter você aqui com a gente, mais uma reflexão diária inédita aqui para você nesse dia especial. Já aperta esse like, já se inscreve nesse canal, você que está no Instagram, aperta o joinha aqui, porque hoje eu tenho um recado muito importante de Deus para você. Hoje eu quero falar sobre a liberdade do Evangelho. Sabe, a escravidão ela fez parte de uma história terrível do nosso mundo. A conquista da liberdade a todos e o respeito do indivíduo é algo muito recente. Mas olha, não pensem que ainda nos dias de hoje não existam mais escravos. Provavelmente tenham um olhando para mim agora, do outro lado da tela. Será que você é escravo de algo ou de alguém? O pecado ele nos aprisiona de muitas formas diferentes e usando diferentes métodos. Geralmente é um trabalho, um relacionamento, vícios, medo. Existem muitas formas que você pode se tornar um escravo do pecado e os seus olhos têm que sempre estar abertos. Você só é livre, de fato, quando você aceita a libertação conquistada por Jesus. Só Ele pode te libertar do pecado e te ajudar a ter uma vida verdadeiramente livre. Gálatas 5, verso 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Aqui, nesse texto, Paulo ordenou aos cristãos moradores dali da Galácia que eles não abrissem mão da sua liberdade em Cristo. Ele fala aqui num tom firme, como que tentando acordar eles de um sono, de um estado de letargia. É como se ele dissesse: ei, pessoal, ei, a gente está livre, não aceitem mais viver como escravos. O verbo traduzido por nos libertou está num tempo verbal passado e além de expressar uma ação única, ele mostra algo que já foi consumado, exatamente como uma carta de alforria assinada e carimbada do modo mais definitivo possível. Paulo está dizendo aqui que os crentes já foram libertos em uma ação passada que tem consequências presentes. E por que Paulo deveria insistir tanto com essa questão? Por que ele falava isso com tanta veemência sobre ser livre? Alguém por acaso gosta de ser escravo? Olha, o verbo traduzido por nos libertou está num tempo verbal passado e, além disso, expressa uma ação única que foi consumada. É exatamente como uma carta de alforria assinada e carimbada do modo mais definitivo possível. E por que Paulo deveria insistir com tanta veemência sobre a importância de ser livre? Será que alguém por acaso gosta de ser escravo? Olha, aparentemente sim. O que acontecia com os Gálatas é que, por muito tempo, eles serviam outros deuses. E aquilo que era aparentemente parte deles, aquilo parecia que estava dentro deles, era um desejo que eles não tinham e que não sabiam como viver de forma diferente daquela. Ou seja, eles foram escravizados por tanto tempo que já não sabiam ser livres. Imagina só você viver anos sob uma escravidão e de repente se ver livre e ainda herdeiro de um reino gigante. Foi isso que aconteceu com eles. O obstáculo é que, para aqueles que nunca conheceram a liberdade, eles precisam aprender a viver com todos os direitos e todos os privilégios dessa nova posição. O mais próximo que eles conseguiam chegar à liberdade era quando uma divindade comprava sua liberdade. Ou seja, o escravo ele levava o dinheiro à tesouraria do templo para se tornar livre ali na prática de verdade. Isso era um processo fictício. Por quê? Só que isso era um processo fictício, porque o escravo ele passava a pertencer legalmente ao Deus. E, inclusive foram encontradas quase 1000 inscrições no templo da sacerdotisa de Apolo, em Delfos, que datam de 201 a.C. a 100 depois de Cristo, que mostram isso. Pessoas, inclusive, comprando a sua liberdade com os próprios deuses. Há uma diferença fundamental entre a liberdade em Cristo e aquela que os escravos experimentavam na antiguidade. O curioso e a diferença é que nós não pagamos o preço da compra. O apóstolo Pedro explica lá em Pedro 1, verso 18 e 19 o seguinte: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata, ouro que vocês foram redimidos, mas pelo sangue precioso de Cristo. Jesus fez o que jamais poderíamos fazer e pagou a penalidade dos nossos pecados. Foi assim que Ele nos libertou da condenação. Por isso hoje eu quero convidar você a louvar a Deus por isso,
porque pelo sacrifício de Jesus você está livre. Pare de ser escravo do pecado, pare de ser escravo de coisas, pare de ser escravo de pessoas e aceite hoje a liberdade que Deus te concede e viva em novidade de vida. Você não foi criado para ser escravo, você foi criado para ser livre e a sua carta de euforia já foi assinada com o sangue de Cristo. Basta apenas hoje você aceitar. E aí, você aceita ser livre em Jesus no dia de hoje? Se sim, feche seus olhos e ore comigo. Querido Deus, abençoe a vida dessa pessoa que está comigo agora. Abra o seu coração, toca na sua alma e ajude-a a entender e perceber que o Senhor a ama e que o Senhor tem desejos incríveis para a vida dela. Que no dia de hoje ela experimente a verdadeira liberdade, que não seja escrava de nada nem de ninguém. Pelo contrário, que ela experimente a tua liberdade e possa viver em novidade de vida. Abençoe seu dia, as pessoas que entrarem em contato com ela, guie e conduza todos os seus caminhos. É o que peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você orou comigo, escreva amém nos comentários e não se esquece, viva hoje na liberdade que Cristo concede a você. Um abraço, até amanhã.